O milagre que mudou a vida de Ricardo, da derrota à vitória pela fé. Ricardo era um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, que sempre se orgulhou de ser o sustento da família. Trabalhava como motorista de caminhão, fazendo viagens longas para garantir o pão de cada dia. Mas, há 3 anos, sua vida começou a desmoronar. Primeiro, veio a dor nas costas, tão forte que o impedia de dirigir por mais de 2 horas seguidas. Os médicos diagnosticaram uma hérnia de disco grave e disseram que ele precisaria de cirurgia. Sem plano de saúde, Ricardo tentou se tratar com remédios e fisioterapia, mas as dores só pioravam. As contas se acumularam, e o desespero bateu à porta. Se eu não posso trabalhar, como vou sustentar minha família? Pensava, enquanto olhava para as contas empilhadas sobre a mesa da cozinha. Sua esposa, Ana, fazia bicos como costureira, mas não era suficiente. Os filhos, Lucas de 12 anos e Gabriela de 8, começaram a perceber a tensão em casa. Ricardo se sentia um fracasso. Uma noite, depois de mais um dia de dor e humilhação ao pedir fiado no mercadinho da esquina, ele desabou. Deus, se você existe, me mostra um caminho. Eu não aguento mais. O convite que mudou tudo. No dia seguinte, enquanto caminhava pela rua com a cabeça baixa, Ricardo ouviu uma voz chamando. Irmão, tudo bem? Você parece abatido. Era o pastor João, da Igreja Universal do Reino de Deus, que estava na porta do templo distribuindo convites para uma campanha da fé. Ricardo quase ignorou, mas algo no olhar daquele homem o fez parar. Pastor, eu tô ruim. Minha coluna tá destruída, não consigo trabalhar, e minha família tá passando necessidade. Meu irmão, aqui dentro tem uma solução. Deus é especialista em impossíveis. Venha hoje à noite, às 19h30. Vamos orar por você. Ricardo hesitou, mas algo dentro dele disse, vá. À noite, ele entrou na igreja pela primeira vez. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e as pessoas oravam com fé. Quando o pastor começou a pregar sobre libertação e milagres, Ricardo sentiu algo diferente. Deus não abandonou você. Ele vai te curar, vai te prosperar, mas você precisa dar um passo de fé. Disse o pastor, olhando diretamente para ele. A corrente de oração que quebrou as correntes. Naquela noite, Ricardo foi convidado a participar da corrente de oração. Ele nunca tinha visto nada igual, pessoas de joelhos, clamando a Deus com lágrimas, pastores ungidos impondo as mãos, o som das orações forte como um trovão. Quando chegou sua vez, o pastor orou. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença sobre a vida deste servo. Saia, dor. Saia, derramação. O sangue de Jesus o purifica agora. Ricardo sentiu algo estranho, como se uma corrente se soltasse de suas costas. Ele caiu no chão, chorando. As pessoas ao redor oravam por ele, colocando as mãos em seus ombros. Quando se levantou, a dor havia diminuído pela metade. Glória a Deus! Gritou alguém. Isso é só o começo, irmão. Disse o pastor. Volte amanhã. Participe da fogueira santa. Deus vai completar sua cura. A fé em ação, dízimo, ofertas e a promessa de Deus. Nos dias seguintes, Ricardo não faltou a nenhum culto. Ele aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. Ele quer seu coração. Quando você dá com fé, está dizendo, Senhor, eu confio em ti, explicou o pastor. Mesmo com pouco, Ricardo decidiu ser fiel. Deu o dízimo do que tinha, mesmo que fosse apenas alguns reais. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, orando e buscando a Deus de madrugada. Na vigília de oração, ele foi ungido com óleo e sentiu o fogo do Espírito Santo queimar dentro dele. Deus, eu creio que o Senhor é meu médico. Eu recebo minha cura agora. Clamou, com lágrimas nos olhos. O milagre que ninguém podia explicar. Na sexta-feira daquela semana, Ricardo acordou e, pela primeira vez em anos, não sentiu dor. Levou a mão às costas, movimentou-se, dobrou o corpo, nada. Ele correu para o espelho, tocou o local onde antes a dor era insuportável. Ana! Ana, vem cá! Gritou para a esposa, que ainda dormia.
Ela acordou assustada. O que foi, Ricardo? A dor foi embora. Completamente. Como assim? Eu tô curado. Deus me curou. Ana não acreditou de início, mas quando viu o marido se agachar, pular, carregar os filhos nos braços sem nenhum incômodo, ela caiu de joelhos e chorou. É um milagre, Ricardo. Um milagre de verdade. A transformação, de vítima a vitorioso. Ricardo voltou à igreja no domingo seguinte para dar seu testemunho no altar. Com a voz embargada, ele contou como Deus o havia libertado. Eu entrei aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é fiel. Hoje, eu não só tô curado, como já consegui um novo emprego. Um amigo da igreja me indicou para uma transportadora melhor. O pastor abraçou-o e disse: Isso é Deus, meu irmão. Quando a gente confia nele, ele faz o impossível. Ricardo aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. É estar na igreja, é orar mesmo quando dói, é dar mesmo quando falta, é confiar mesmo quando tudo parece perdido. A lição que ficou. Hoje, Ricardo é um homem diferente. Não só está completamente curado, como também se tornou um obreiro na igreja, ajudando outros que chegam com suas dores e lutas. Sua família foi restaurada, e ele ensina aos filhos. Nunca desistam de Deus. Quando tudo parece acabado, é ali que ele começa a agir. Sua história se tornou um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres acontecem para quem crê. Não por acaso, não por sorte, mas pela fé inquebrantável em um Deus que ouve, que liberta e que transforma vidas. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta dar o primeiro passo. Ricardo sempre diz, com um sorriso no rosto e os olhos brilhando de gratidão. E assim, mais uma vida foi mudada pelo poder de Deus, numa igreja onde a fé move montanhas e onde ninguém sai como entrou. Ricardo não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Mas foi justamente na noite de um culto de quarta-feira, quando ele compartilhou sua história pela primeira vez, que algo extraordinário aconteceu. Uma mulher chamada Marisa, sentada nos bancos do fundo, ouvia cada palavra com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tinha chegado à igreja arrasada, com um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer, e ela se sentia sozinha, sem forças até para orar. Mas ao ouvir Ricardo falar sobre a fé que o salvou quando tudo parecia perdido, algo dentro dela se acendeu. Se Deus curou ele, por que não pode curar a mim? Pensou, enquanto apertava o lenço molhado entre as mãos. No final do culto, ela se aproximou de Ricardo, trêmula, e pediu oração. Ele a abraçou com a mesma compaixão que um dia havia recebido e, juntos, foram até o altar. Ali, pastores e obreiros impuseram as mãos sobre ela, clamando em nome de Jesus. Marisa sentiu uma paz tão grande que, pela primeira vez em meses, conseguiu dormir sem medo naquela noite. Na manhã seguinte, ela acordou com uma sensação estranha, a dor que a atormentava havia desaparecido. Desconfiada, marcou exames com urgência. Os resultados deixaram os médicos boquiabertos, não havia mais nenhum sinal da doença. Era cientificamente inexplicável, mas ela sabia a verdade, tinha sido um milagre. Marisa voltou à igreja no domingo seguinte, não mais como uma pessoa doente, mas como uma guerreira. Subiu ao púlpito com a mesma Bíblia que Ricardo havia segurado anos antes, quando ele próprio foi curado, e declarou: Eu vim aqui para dizer que Deus ainda faz milagres. Ele me deu uma segunda chance, e agora minha vida tem um propósito, levar esperança para quem está desanimado. Sua história se espalhou, e logo outras pessoas começaram a chegar à igreja com suas batalhas, viciados em drogas, casais à beira do divórcio, jovens sem rumo. Cada um encontrava ali não apenas palavras de conforto, mas uma fé prática, que mudava realidades. Ricardo e Marisa se tornaram parceiros na obra. Ele, com sua experiência de restauração familiar, e ela, com seu testemunho de cura, mostravam que Deus não faz acepção de pessoas. O que importava era a fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda. Certo dia, um jovem chamado Tiago entrou na igreja arrastando os pés, com olheiras fundas e um cheiro forte de álcool. Havia perdido o emprego, a namorada e a autoestima. Ao ver Ricardo sorrindo na porta, quase virou as costas, achando que ninguém entenderia sua dor. Mas algo no olhar daquele homem o fez parar.
Você parece que sabe o que é estar no fundo do poço, Tiago murmurou, sem coragem de olhar nos olhos. Sei sim, Ricardo respondeu, colocando a mão no ombro dele. E também sei que não é lá que Deus quer te deixar. Tiago chorou como uma criança. Naquela noite, ele entregou sua vida a Jesus e, com o tempo, recuperou tudo o que havia perdido e muito mais. Hoje, é ele quem recebe os novos visitantes na porta da igreja, com o mesmo sorriso acolhedor que um dia o salvou. Histórias como essa se multiplicam na Universal. Não são contos, não são coincidências. São vidas resgatadas pelo poder de um Deus que não desiste de ninguém. Cada testemunho é uma prova de que, quando a fé encontra a ação, os impossíveis se tornam possíveis. E assim, a igreja continua de portas abertas, não apenas como um lugar de culto, mas como um hospital das almas, onde o milagre não é exceção, é a regra para quem crê. No mesmo dia em que Tiago recebeu sua vitória, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito um exame médico que parecia uma sentença. O diagnóstico era cruel, um tumor agressivo, com poucas chances de tratamento. Os médicos falavam em quimioterapia, em meses de sofrimento, mas nas entrelinhas, ela lia a palavra que ninguém ousava dizer: despedida. Seus 2 filhos pequenos, de 6 e 4 anos, não entendiam por que a mãe chorava tanto ao vê-los brincar. Foi então que sua vizinha, Dona Cida, uma senhora que nunca faltava aos cultos da Universal, bateu à sua porta com um prato de comida e uma pergunta simples: minha filha, você já levou isso para Jesus? Marisa, que há anos tinha se afastado da fé, só conseguiu balançar a cabeça. Não sei mais orar, Dona Cida. E mesmo que soubesse, acho que Deus não ia querer ouvir. A vizinha segurou suas mãos, já marcadas pelas veias saltadas da doença, e disse com uma convicção que arrepiou: ele não só quer ouvir como já está esperando por você. Vamos juntas amanhã. Não é sobre merecer, é sobre confiar. No dia seguinte, Marisa entrou na igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. O pastor, ao vê-la, não perguntou pelo diagnóstico, não ofereceu palavras vazias de conforto. Em vez disso, olhou nos seus olhos e disse: hoje, o Senhor vai te mostrar que Ele é o médico dos médicos. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, Marisa sentiu uma dor aguda no abdômen, como se algo se movimentasse dentro dela. Assustada, ela se curvou, mas em vez do medo, veio uma paz tão grande que suas lágrimas secaram no rosto. Saia, em nome de Jesus, o pastor declarou, impondo as mãos sobre sua cabeça. Marisa caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por uma certeza que nascia ali: ela estava curada. Os médicos, incrédulos, pediram novos exames. 1 semana depois, o resultado chegou: ausência de massa tumoral. Tecidos saudáveis. O oncologista, um homem cético, apenas balançou a cabeça e murmurou: isso não tem explicação médica. Mas Marisa sabia a explicação. Ela voltará à igreja na semana seguinte, desta vez não arrastando os pés, mas dançando no altar com seus filhos nos braços, enquanto a congregação chorava e louvava. Hoje, Marisa lidera um grupo de oração para mulheres com doenças graves. Eu já estive do outro lado do desespero, ela diz, segurando as mãos de quem chega desesperado. Mas se Deus fez por mim, Ele fará por você. Basta entrar e deixar Ele trabalhar. E assim, como Tiago, como Marisa, centenas chegam todos os dias à Universal não como vítimas, mas como vencedores em processo. Alguns entram com dores no corpo, outros com dores na alma. Uns trazem diagnósticos, outros trazem divórcios, vícios, filhos rebeldes. Mas todos saem com a mesma certeza: aqui, o impossível tem endereço. Porque a igreja não é um lugar onde se fala de milagres. É um lugar onde os milagres acontecem. E o mais lindo é que ninguém precisa ser perfeito para recebê-los, basta ser sincero. Basta dizer, como Tiago fez: Deus, eu não aguento mais sozinho. E então, das mãos que se levantam em oração, do choro que molha o chão do altar, do silêncio que precede a vitória, nasce a prova de que a fé não é teoria, é transformação. E a história continua. Sempre continua. Porque enquanto houver uma alma ferida, a Universal estará de portas abertas, não para julgar, mas para sarar. Não para condenar, mas para libertar. Porque o Deus que opera ali não olha para o passado, Ele reescreve o futuro. E cada testemunho, cada vida restaurada, é um grito ao mundo:
a esperança tem nome, e esse nome é Jesus. Naquela mesma noite, enquanto Tiago ainda sentia o peso da emoção no peito, algo inesperado aconteceu. Ele estava no corredor da igreja, encostado na parede, tentando absorver tudo o que havia vivido, quando uma mulher se aproximou com os olhos brilhando. Era Dona Maria, uma irmã da igreja que ele já havia visto várias vezes, mas nunca havia conversado. Meu filho, Deus me mandou falar com você, disse ela, segurando suas mãos com uma força que não combinava com sua idade. Você não sabe, mas eu também já estive onde você está. Há 10 anos, meu marido me deixou com 3 filhos pequenos e uma dívida que parecia não ter fim. Eu cheguei aqui arrasada, como você hoje. Mas olha só, ela abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado. Isso aqui é a última parcela do financiamento da minha casa. Paga. E não foi salário, não foi herança, não foi sorte. Foi Deus, através dessa igreja, que me ensinou a lutar na fé. Tiago sentiu um arrepio. Não eram apenas palavras. Era uma prova viva, ali na sua frente, de que aquilo que ele havia sentido no altar não era ilusão. Dona Maria continuou, agora com a voz embargada. Naquela época, o pastor falou algo que nunca esqueci: Deus não tira a luta, mas ele entra na luta com você. E foi assim. Cada oração, cada jejum, cada palavra que eu declarei aqui dentro foi como uma pedra jogada no gigante da minha derrota. Até que um dia, o gigante caiu. Tiago não conseguiu segurar as lágrimas. Era como se Deus estivesse usando aquela mulher para confirmar: eu ouvi você. E não vou te deixar. Nos dias seguintes, Tiago voltou à Universal não mais como um visitante, mas como alguém que havia encontrado um propósito. Ele começou a participar dos cultos de libertação, a frequentar as reuniões de jovens, a servir como voluntário. E algo estranho, mas maravilhoso, começou a acontecer. As contas que antes pareciam um abismo sem fundo começaram a se ajustar. Um amigo de infância, que ele nem sabia que ainda se importava, lhe ofereceu um trabalho temporário justamente na área que ele mais dominava. Pequenas coisas. Talvez para alguns. Mas para Tiago, eram sinais. Deus estava reconstruindo sua vida, tijolo por tijolo. Até que veio o dia em que ele subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas o coração firme, ele contou como havia chegado ali quebrado, como havia desistido de si mesmo, mas como Deus, através da Universal, havia lhe dado não só uma segunda chance, mas uma vida nova. Eu pensava que minha história tinha acabado, disse ele, olhando para a multidão. Mas Deus me mostrou que, quando a gente entrega os cacos nas mãos dele, ele não joga fora. Ele faz um mosaico. E hoje, eu não tenho mais vergonha das minhas cicatrizes, porque elas são a prova de que ele me curou. Quando desceu do altar, uma fila de pessoas se formou para abraçá-lo. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos tinham uma coisa em comum: eles também haviam encontrado esperança ali. E Tiago entendeu, de uma vez por todas, que milagre não é só o que acontece de repente. Milagre é o que Deus faz quando a gente decide não desistir. Porque a Universal não é um ponto final. É um recomeço. E toda história que parece acabada, quando é colocada nas mãos de Jesus, vira apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. Naquela mesma noite, enquanto Tiago ainda sentia o calor dos abraços e as lágrimas de gratidão no rosto, uma mulher chamada Marisa o abordou com os olhos cheios d'água. Ela segurou suas mãos trêmulas e sussurrou: eu também pensei que minha vida tinha acabado. Meu filho, o Lucas, está há 3 anos viciado em drogas. Já vendi tudo o que tinha para pagar clínicas, já chorei até não ter mais lágrimas, já orei até a voz falhar. Mas hoje, quando você falou dos ancacos, foi como se Deus estivesse falando direto comigo. Porque eu também só tenho pedaços de mim agora. Tiago olhou nos olhos dela e viu seu próprio passado refletido ali, a dor, a culpa, o cansaço de lutar sozinha. Mas também viu uma faísca de esperança que ainda não havia se apagado. Marisa, eu não sei o que Deus vai fazer na vida do seu filho, ele disse, com a voz firme despite as emoções. Mas eu sei uma coisa, ele não desistiu de você. E se você não desistir também, ele vai transformar esses cacos em alguma coisa tão linda que nem a gente vai reconhecer mais a dor de hoje. Ela sentiu, enxugando as lágrimas, e Tiago a levou até a frente do altar, onde pastores e obreiros já estavam orando por outras pessoas. Não era um lugar de respostas prontas, mas de fé em movimento.
Não era um lugar onde os problemas desapareciam como mágica, mas onde as pessoas aprendiam a lutar de joelhos, com as mãos dadas umas às outras. Nas semanas seguintes, Marisa não faltou a nenhuma reunião. Levava fotos do Lucas no bolso, como se fossem provas para Deus de que ela não ia deixar aquele filho para trás. Orava nos cultos, orava em casa, orava no ônibus a caminho do trabalho. E embora as notícias do filho ainda fossem duras, ligava bêbado, sumia por dias, voltava magro e com os olhos vazios, ela se agarrou à promessa que tinha ouvido: Deus faz mosaicos. Até que uma tarde, quando Marisa já estava quase desistindo de novo, o telefone tocou. Era uma voz rouca do outro lado da linha, mas era uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar. Mãe, eu tô numa clínica. Não foi eu que vim não. Uns caras me trouxeram. Falaram que uma mulher orou por mim numa igreja, que ela não parava de falar do amor de Deus. Eu não tava nem aí, mas aí eu comecei a sonhar com você. Todo dia. E nos sonhos, você tava sorrindo. Marisa caiu de joelhos ali mesmo, no meio da cozinha. Não era o final da batalha, o Lucas ainda teria recaídas, ainda teria noites de choro e confissão, ainda precisaria de muito amor e paciência. Mas era o começo da vitória. Porque Deus não tira o sofrimento como quem apaga um fogo com água. Ele entra no fogo com a gente e nos ensina a sair do outro lado, não queimados, mas transformados. Hoje, o Lucas está há 1 ano e meio limpo. Trabalha como auxiliar de mecânico, canta no coral da Universal aos domingos e, toda vez que pode, conta sua história para outros jovens que acham que não tem mais jeito. E Marisa? Marisa não é mais a mesma. Não porque a vida dela ficou perfeita, mas porque ela aprendeu que fé não é esperar o milagre cair do céu, é pegar os pedaços que sobraram e, todos os dias, entregá-los de novo nas mãos dele. E assim, como Tiago, como Lucas, como tantas outras pessoas que já passaram por aquelas portas, ela descobriu que a Universal não é um lugar onde os problemas somem. É um lugar onde a gente aprende a vencê-los. Não sozinho. Nunca sozinho. Porque milagre, no final das contas, não é só a cura. É a coragem de acreditar nela antes mesmo de vê-la. É a mão que se estende quando a gente já não tem forças para se levantar. É a voz que sussurra: levanta, meu filho, quando o mundo já nos enterrou. E essa voz? Essa voz nunca cala. O milagre que ninguém via. Marisa voltou à igreja naquela manhã com os olhos ainda inchados de chorar, mas o coração mais leve. Não porque as dívidas tinham sumido, nem porque o filho tinha voltado para casa, nada disso havia acontecido. Mas porque, pela primeira vez em meses, ela sentiu algo diferente: paz. Não a paz da resolução, mas a paz de quem finalmente entendeu que a batalha não era só sua. Naquela noite, enquanto arrumava a mesa para o jantar solitário, o telefone tocou. Era o filho. Mãe, eu tô voltando. Não houve explicações longas, nem promessas vazias. Só um suspiro trêmulo do outro lado da linha e a certeza de que, algum lugar entre as lágrimas e as orações, algo tinha mudado. Os dias seguintes não foram fáceis. As contas ainda apertavam, as noites ainda doíam, mas agora havia algo mais, uma força que não vinha dela. Era como se, a cada passo que dava, mesmo tropeçando, uma mão invisível a segurasse pelo braço. Não solte, ela ouvia no silêncio. E não soltava. 1 ano depois, Marisa estava de volta à Universal, mas dessa vez não era para pedir. Era para agradecer. E para estender a mão a outro alguém que, como ela um dia, achava que não tinha mais jeito. O milagre não é a vida ficar fácil, ela disse à jovem aos prantos ao seu lado. É descobrir que, mesmo quando tudo desaba, você não desaba junto. Porque ele está lá nos pedaços, nas rachaduras, nas cicatrizes. E é dali que ele faz nascer coisas novas. A lição que ficou. Milagre não é mágica. É confiança quando a lógica diz não. É esperança quando o chão se abre. É amor quando o mundo só oferece pedras. Marisa aprendeu que Deus não tira os vales da jornada, Ele nos ensina a atravessá-los sem perder a fé. E às vezes, o maior milagre não é mudar a situação, mas mudar quem nós somos dentro dela. Porque no final, a voz que sussurra levanta não é só para nos erguer do chão. É para nos lembrar que, mesmo quebrados, somos capazes de brilhar não apesar das rachaduras, mas por causa delas.
Afinal, é pelas frestas que a luz entra.